Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma blusa básica, certo? Para isso eu já cortei um pedaço de tecido equivalente para cobrir, né, da cintura até o ombro. Então é importante você cortar tecido suficiente com margem de segurança para todos os lados, né? Então mais ou menos 5 centímetros para cima, 5 para cá e mais ou menos 5 para a parte de baixo. E aí, o que eu preciso antes de iniciar a realmente alfinetar no manequim? Eu preciso preparar essa tela na mesa. Então a primeira linha que eu vou fazer com a régua é uma linha equivalente ao centro da frente. Essa linha deve ter uma largura ou margem de segurança suficiente para que a gente possa trabalhar com segurança a tela. Então, em uma média de 5 centímetros. Geralmente eu não me prendo a calcular exatamente essa linha. Geralmente eu faço da largura da régua. Então, vou traçar aqui na mesa, para vocês verem. Essa linha que é referente ao seio da frente. Na rolagem, é muito importante essas linhas para nos orientar, né, com relação ao sentido do fio e fazer com que o nosso trabalho ele não fique deformado, certo? Porque se eu não tiver essas linhas guias, eu posso puxar mais o tecido por um lado do que por outro, e isso, nossa qualidade no final não vai ficar perfeita. Então eu fiz, né? Eu vou chamar na minha tela essa linha de CF, que nada mais é do que centro da frente, né? E aí, ó, eu vou trabalhar sempre essa linha nesse sentido, bem em cima do meio do fitilho. Eu preciso, na mulagem, sempre ter duas linhas guias, pra gente trabalhar com essa segurança e essa qualidade. Sempre uma na horizontal e uma na vertical. No caso, a da vertical aqui é equivalente ao centro da frente. Para a blusa, a linha mais importante que não pode sair do lugar é a linha do busto. E o que é que eu vou fazer? Eu me assegurei de que aqui não vai faltar tecido, posicionei aqui na minha mulagem, no meu manequim, e eu marco só o comecinho dessa linha do busto, né, vendo a transparência da fitilho. E aí eu marco só esse comecinho, e aí eu venho na mesa e traço essa linha perpendicular, fazendo um ângulo perfeito de 90 graus com o esquadro na mesa. Então essas duas linhas iniciais que vai nos guiar sempre em todo nosso trabalho aqui na blusa básica, elas vão ser construídas com a régua, com a precisão da régua. Eu venho aqui com o esquadro e vou traçar essa linha do busto, né, com o esquadro. Aqui eu vou chamar essa linha de LB, que nada mais é do que uma abreviação do linha do busto. E aí eu preparei a minha tela, percebam que tem essa margem de segurança referente ao centro da frente e tem a linha do busto, né, fazendo um ângulo de 90 graus, com a precisão das réguas. E aí eu venho agora sim, eu vou começar a construir a minha tela no manequim. Eu venho alfinetando esse centro da frente até a linha da cintura. É importante eu começar pela linha do busto, porque essa linha do busto ela não pode sair do lugar de forma alguma. Então eu posiciono ela bem no meio do fitilho, essa linha que eu construí, e depois eu vou alfinetar todo esse centro da frente. É importante que, na hora de alfinetar o manequim, que a gente consiga, né, enfiar e que a pontinha do alfinete saia do outro lado. É importante isso para que, primeiro, que o manequim ele não tenha uma esponja tão profunda a ponto que dê pra gente só enfiar assim, né? Ele vai ficar para fora. E segundo, que ela não seria tão precisa. Então, o correto é você enfiar o alfinete e ele sair do outro lado. Eu faço isso até a linha da cintura. Sempre eu vou começar alfinetando essas linhas que eu construí na mesa. Então, a segunda linha que eu vou alfinetar vai ser a linha do busto, que são as duas linhas principais da minha tela. Então, elas não podem nunca saírem do lugar. E aí, né, eu posiciono ela bem no meio do fitilho. Percebam que tá bem no meiozinho do fitilho. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na qualidade do vídeo. E aí eu vou alfinetar essa minha lateral, deixando o fio do tecido bem retinho. Vou alfinetar toda essa minha lateral.
e também vou alfinetar aqui. Para eu conseguir alfinetar esse meu ombro, né, eu vou precisar tirar esse excesso de tecido daqui. Como a gente está fazendo base, é importante que vocês tenham cuidado para não cortar muito profundo e faltar tecido, né, ou no ombro ou aqui no decote. Então, qual é a dica? Que vocês façam, né, tirem esse excesso fazendo um ângulo assim meio que para cima, sabe, na diagonal, porque eu não corro risco de cortar demais, né? Depois disso, ainda fica meio ruim para eu alfinetar. Vocês percebem que tem tipo uma dobrinha, né? Então, o que é que eu faço? Piques. O processo de construção da mulagem é sempre assim, fazendo piques, né, cortando excesso de tecido e alfinetando. E aí, né, eu consigo, depois dos piques, alfinetar de uma forma perfeita esse ombro. Aí eu vou alfinetar primeiro o ombro. Então percebam que primeiro eu alfinetei o centro da frente, posicionei a linha do busto bem acima do manequim, alfinetei da linha do busto para a cintura, né, depois vim para o ombro. Eu costumo falar que o tecido, ele meio que fala, né? Porque a gente já tá vendo que vai ter dois excessos de tecido, ó. Um aqui e um aqui, que vai ser exatamente as nossas pences, né? Então, o que é que eu posso construir? Eu vou fazer uma pence, né, aqui. Essa pence não tem um local certo, não tem uma obrigatoriedade de um local certo para essa pence. Depende muito do, né, do seu gosto pessoal, do que você quer construir. Mas o importante, a obrigação é que ela esteja em direção ao ponto mais alto do busto. Então ela precisa ter essa ligação. Ela poderia ser mais embaixo, ela poderia ser um pouquinho mais em cima, não teria problema, mas ela sempre tem que estar em direção a esse ponto mais alto do busto. E aí eu vou alfinetar. Nesse momento, como eu já tenho dois tecidos, eu não preciso mais prender no manequim. Eu vou prendendo como se eu estivesse costurando só já nos dois tecidos, né? E eu vou fazendo a minha pence como se eu estivesse realmente costurando a peça. Bem na pontinha, né? E me certificando que ela no final ela está apontando para o centro do busto. Isso que é o mais importante. Em seguida, eu vou tirar esse excesso aqui. Ela também tem que, no final, ela tá apontando para o centro do busto. Então, eu faço com a mão, né? Me certifico que se ela tá no lugarzinho certo e vou alfinetar ela em direção ao busto. A minha tela da frente da mulagem está quase pronta. O que eu preciso para começar as costas? Tirar os excessos, né? Eu tenho um excesso enorme aqui na lateral, que eu já posso tirar um pouco, né, para trabalhar melhor. E eu também já posso tirar um pouco de excesso desse ombro. Eu venho com a caneta e vou marcar essa lateral aqui, né, fazendo um pontilhado bem no meio do fitivo. Essa primeira vez que eu corto o excesso, eu corto assim, deixando a margem bem grande. Depois que eu faço essa marcação, eu tiro de novo um excesso mais preciso. E aí eu também vou fazer essa marcação aqui do ombro da blusa. Depois que eu faço isso, eu afasto um pouquinho os alfinetes, tá? E aí eu deixo um excesso só de 1 centímetro. Quando a gente deixa muito, dificulta na hora de trabalhar as costas. Então, depois que eu marquei, eu sei que não vai correr o risco de eu cortar demais. E aí eu deixo uma margem menor mesmo. Só para a nossa qualidade da mulagem ficar melhor mesmo. Percebam que a frente da nossa blusa básica já está pronta. Agora eu vou fazer as costas, eu vou cortar o vídeo para não ficar muito grande em outro vídeo, ok?